Marquem. Quando a gente está namorando, a gente não marca um encontro com o namorado, não chegamos à hora. É esse encontro. Todos os dias. E comecem com 10, 15 minutos. Não marque muito tempo para não ficar ocioso e vocês ficarem cansados. Comecem de pouquinho. Todos os dias. Fale com o Senhor. Senhor, eu vim aqui te encontrar. É verdade. Eu quero te ouvir. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar o Senhor. Amém. Porque Amém. Ele já nos escolheu, a palavra fala. Ele já nos escolheu. Somos nós que estamos perdidos. O Senhor não está perdido. Ele sabe onde nós estamos. Somos nós que temos que procurar Ele. Então hoje, a proposta que eu faço para vocês, e que primeiro, logo pela manhã, foi feito por mim para Deus. E foi algo que o Senhor requereu de mim. E nem era eu para estar aqui, que a pastora Andréia falou comigo, ela traria a palavra. Então eu creio que o Senhor quer de cada uma de nós um momento, um encontro particular com Ele. E nesse momento, quando você chegar, onde você determinar, na tua casa, no seu trabalho, aonde for, a gente vai chegar, Senhor, eu vim aqui encontrar com o Senhor. E vamos falar como se estivesse falando com a Márcia no telefone todo dia de manhã, assim, aquela conversa bem aberta, sem restrição. E eu tenho certeza, irmãs, que nós nunca mais seremos as mesmas. Porque o Senhor quer nos mover. O Senhor quer que nós realmente façamos a ordem que Ele deixou para nós. E a partir do momento que a gente começar a ter esse encontro, quando vocês terminarem, abram a palavra e comecem a ler. Eu sugiro que vocês comecem no livro de Marcos. Por quê? O livro de Marcos é os evangelhos que a gente tem que começar, e o livro de Marcos é o menor que tem. Então, sendo pequenininho, a gente não vai cair também na desistência. É muito grande, isso não me interessou. Porque depois de Marcos, vai lá para o livro de Atos. Porque os 4 primeiros evangelhos os 4 vai falar sobre a vida de Jesus. Um diferente do outro, porque cada um tinha a sua perspectiva. Vamos supor que eu falei de Jesus, a Márcia falou de Jesus, escreveu, a Juliana escreveu de Jesus, escreveu. Falou e escreveu. Cada um de nós temos uma maneira de falar, temos uma maneira de pensar. Então, é essa a diferença dos 4 evangelhos. Todas falam da vida de Jesus, mas cada um com a sua perspectiva. E o livro de Marcos é bem pequenininho. Então, quando a gente terminar de ler, a gente vai saber exatamente o que Jesus fez. Porque às vezes nós pensamos que sabemos, nós pensamos que lemos, mas a gente não lê. Então fazemos disso hoje, irmãs, é um convite que o Senhor está fazendo a nós. E vamos dar um tempo de 1 mês, não precisamos marcar outro encontro para falar, não. Vamos observar em nós mesmos a mudança que Deus vai fazer. Depois que a gente tiver um encontro com o Senhor, nós vamos começar a ler a palavra. Se quiserem começar em outro livro, vai de vocês. Mas eu indico o livro de Marcos. Depois vocês vão para o Atos dos Apóstolos, porque lá foi a primeira igreja que foi formada. E nós vamos começar a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Como nós já falamos aqui, há muitas vidas precisando de Jesus. E às vezes a gente olha e a gente vê que a gente não tem tempo. Mas se eu visitar se a Iolete visitar a outra, se a irmã Maria José visitar outra, se a Olívia visitar outra, a gente vai conseguir visitar um monte de gente. E Deus quer dar essa autoridade para nós. Da gente pôr a mão na cabeça. Vamos visitar o Wilson, gente, por favor. E outra pessoa que está precisando de visitar sem força. Viu quantas pessoas? E nós temos essa força. Porque nós estamos no caminho, nós estamos aos pés do Senhor. Só que nós estamos faltando fazer esse encontro com Deus. Para que nós conhecemos, bebamos dele primeiro, entendamos o que ele quer conosco. Não é aquela coisa que nos fadiga de ficar ajoelhado, de ficar... Não, é um encontro como se fosse... Eu quero exemplificar assim. Vamos lembrar quando... Que hoje já não é mais assim, né? A gente vai sair com o marido e nem fica aquela alegria, né? Mas quando era namorado, era uma alegria que, meu Deus do céu. Ela falou a verdade. Ela falou.
Maravilhosa. Pega a garrafa. É esse A tipo garrafa. de encontro que a gente tem que ter. É verdade. É esse desejo, essa espera. E o segredo é que não ficamos inicialmente muito tempo. Que esse encontro seja curtinho, mas que a gente fale com o Senhor. E o Senhor vai falar conosco. Porque Ele fala assim, eu vos chamei de... o servo não conhece o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Ele já nos chamou de amigo. Amém. Então vamos procurar nosso amigo, em nome de Jesus. Façam cada um a sua experiência. Terminem de fazer esse encontro com Deus e abra a palavra. E comece a ler a vida de Jesus. E Deus vai começar a mudar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Amém. E a partir daí a gente vai levar isso que nós recebemos a tantas irmãs que têm ido à igreja e não têm depois conseguido voltar. A tantos casais É tão que triste. que tá longe de Jesus. E nós temos a obrigação de fazer isso, irmãs. Porque o Senhor palavra vai de Deus. cobrar de nós. Verdade. Porque nós temos o Senhor. Nós temos a alegria de salvação. Deus tem dado para nós, toda vez que nós nos encontramos na igreja, nós recebemos uma porção do Senhor. E muitas das vezes nós fechamos, vamos para casa e ficamos na correria do nosso dia a dia, guardando essa alegria conosco. E o Senhor não quer. O Senhor quer que a gente seja ousadas e partilhamos isso com alguém. E a partir do momento que a gente conseguir fazer, nós vamos ficar surpreendidos, porque as pessoas vão se render. Você vai falar assim, eu falei e ela está sentindo. Porque não vai ser nós, vai ser o Senhor que vai estar conosco e vai tocar nas vidas. Em nome É de igualzinho Jesus. a Edna, você viu? A mudança da Você vê Edna. a Edna? Gente, a A Edna... Cabo-Verdiana houve, é tremenda a Gente, mudança. ela é... Radical, radical. Ela mudou totalmente. Ela gente. falou que o E ela Espírito ouve a Santo gente, falou ela pra ela ouve a não... gente. Ela, que o Espírito Totalmente. Santo falou pra ela. A Iolete falou uma coisa pra ela. Ela falou assim, não é que a irmã tem razão. Ela escuta a gente. Deus falou comigo, agora tem razão. Menina, ela mudou completamente. Ela mudou o vestir, ela mudou o falar, ela mudou. É uma alegria tão grande que sai de dentro. A pessoa foi transformada. É a transformação. do Senhor. Transformação. O que você tava Mas falando, para Débora? isso precisou Ela falou de que o quê? Espírito Santo falou com ela. Fala mesmo. Quando ela bota uma coisa que ela vê, ela diz que o Espírito Santo incomoda ela, não Incomoda consegue. Ela disse que Ela é não incomodada consegue, pelo Santo Espírito. Ela disse que não É consegue. legal, né? Isso traz para nós até uma novidade, porque às vezes nós vamos caminhando na fé e a gente vai ficando naquela mesmice, naquela verdade. mesmice, naquela... Quando o meu marido, Tá que melhor do que ela. Tá ele melhor se que eu. converteu, Você acredita, gente? quando ele, logo que ele se Nossa, converteu, a nossa. gente Na fé, né? Na estava fé. quase para casar. Pode. Ele, no início da conversão dele, no meio da rua, e volta e meia ele fala que ele lembra, porque isso traz para ele um renovo. Ele estava no meio da rua, voltando da igreja. E ele tinha acabado de se converter. E aí ele ia para casa muito feliz com essa alegria que tá a Edna. Naquela alegria, e cantava. Ele tinha uma bicicletinha. Eu não namorava com ele ainda. E aí ele ia muito feliz, era uma avenidona assim, a rua da casa da mãe dele, bem larga. E aí, nesse dia, vinha vindo uma mulher como se estivesse bêbada. E aí ela veio para falar com ele. Aí ele pegou e falou de Jesus para ela. Só que a partir do momento que ele falou de Jesus, o inimigo tomou o corpo daquela mulher. E ela começou a Ela ficou se possessa de demônio. E ele, o que ele ia fazer? Acabou de... Novo convertido, não entendia muito. Mas o pouco que ele já tinha ouvido, ele falou assim, agora eu vou ter que expulsar. E ele pôs a mão na cabeça da mulher. A mulher gritou e o demônio saiu. Ela caiu no chão. E aí, quando ela levantou, ela estava falando normalmente. Ela não estava mais bêbada. E nesse momento ele fala que ele viu do céu, abriu assim a nuvem e subiu uma pomba, como se fosse um anjo assim. Ele fala, foi algo que nunca mais eu vou esquecer. Isso são o quê? Isso são testemunhos, experiência, quando nós estamos no primeiro amor. E quando a gente vai caminhando na fé, isso às vezes vai ficando no esquecimento. Nós vamos vivendo numa mesmice, como se Deus fosse alguém muito longe de nós. Nós temos que Voltar primeiro. voltar a esse primeiro amor e ter essas experiências particulares com Deus. Já pensou você olhar pro Lucas e ele começar realmente a falar em línguas? Meu Deus. Isso é possível? Isso é possível.
Porque ele está ouvindo, ele está vendo. Ele O tá fato, gostando. o fato dele ter gostado de aquilo ter chamado a atenção já é uma brecha que a gente pode orar com ele, pôr a mão na cabeça dele, profetizar e o Senhor batizar ele com o Espírito Santo. É possível isso acontecer. Isso vai trazer para você uma mãe. experiência em Deus. E o Lucas, só falando assim, ele é muito especial, assim, eu falo que ele é muito especial, porque uma vez a Carmelita na casa deles, eles estavam passando por um momento muito difícil mesmo. E aí, era todo dia de manhã eles oravam, e o Lucas chegou. O Lucas entrou na casa dela, e isso ela me contando. Eu achei assim, eu fiquei assim, na hora eu chorei. Ele abriu a porta, entendeu? E veio andando no rumo deles e falou assim, Deus está aqui. E ajoelhou. Falou com a Carmelita e o marido dela, eles caíram no choro. Meu Deus. Sabe? Só confirmou mesmo a presença, você sabe? E ele se ajoelhou e terminou, eles oraram, choraram na presença do Senhor e ele lá ficou ajoelhadinho. Depois ele levantou e foi embora lá pra casa. Ele me contou Sem isso. nem ter a noção do Você que vê ele o que fez. o Lucas fez hoje. Sabe? Entendeu? Ele Já nem Então, começa o pessoal não orar, hein? Você vê, Porque Deus vai convence usar uma criança. uma criança. Então, é possível, sim, ele ser batizado com dom de língua, assim, e a partir do momento que ele ser, aí você vai buscar com mais É força. igualzinho Não, a- agora eu quero meu filho de quantos anos? 5, 6 anos. Recebeu. Então, minhas irmãs, Tremendo, a né? palavra que o Senhor tem para nós hoje. Não é uma vez por semana, não. Marque esse encontro diariamente. Comece 10, 15 minutos. E daqui um mês vocês vão ver o que o Senhor tem para falar com cada um de vocês. E Ele vai esclarecer o propósito do Evangelho que Ele quer para nós. Que Ele quer para cada um de vocês. E as nossas preocupações vão ser secundárias a partir do momento que a gente começa a ter esse diálogo com o Senhor. As nossas preocupações ficam em segundo plano. Ah, por quê? Porque eu deixo para lá. Não. Porque o Senhor vai ser em primeiro lugar. E as nossas preocupações Deus começa a cuidar. Deus envia a provisão de uma maneira sobrenatural. Falo isso por experiência própria minha, porque eu era muito difícil de desagarrar de certas preocupações minhas, do cotidiano, de resolver qualquer coisa. Eu ficava ligada naquilo, até que um dia o Senhor falou, você precisa descansar em mim, você precisa deixar isso comigo. Eu falei, Senhor, eu não consigo, me ajuda. E o Senhor me deu uma experiência muito profunda, que quando eu falei isso, e eu deixei algo que era... Se eu não fizesse, não tinha outra pessoa para fazer. Deus providenciou e veio alguém. E o Senhor falou, eu envio quando você troca de lugar e coloca eu à frente. Então, tenham as experiências próprias de vocês. O Senhor quer isso. E é o que Ele tem para falar conosco nessa tarde. Fechamos nossos olhos. Deus abençoe a vida da Juliana. Que esse momento de comunhão é muito importante. Essa partilha de amizade. E que o Senhor quer ter essa partilha com cada um de nós. Amém? Pai querido, Pai amado.